Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Beatriz. Acordei naquela manhã com a sensação estranha de que algo estava errado. Meu casamento com Christian era, ao menos aos olhos de todos, a própria definição de estabilidade. Casados há 7 anos, ele era meu maior apoio, meu confidente, meu amor. Trabalhamos juntos em muitos projetos ao longo dos anos, e nossa empresa de tecnologia tinha crescido rapidamente, alcançando um valor de mercado inimaginável, 40 milhões de reais. Eu deveria estar feliz, satisfeita, realizada. Mas havia algo que perturbava o equilíbrio perfeito que eu tentava manter. Clara, minha sogra. Clara Monteiro, uma mulher que sabia exatamente como sorrir com os lábios enquanto escondia uma faca invisível pronta para o golpe. Uma ex-empresária de sucesso, agora aposentada, ela fingia se preocupar com meu bem-estar e o futuro da empresa, mas, no fundo, algo no olhar dela nunca me pareceu certo. Cada elogio que saía de sua boca parecia ter um veneno escondido. Ela era mestre em dizer as palavras certas para se apresentar como a mãe dedicada e a sogra atenciosa, mas eu sabia, no fundo, que aquilo era apenas fachada. Christian, por sua vez, nunca enxergou as verdadeiras intenções da mãe. Ele a adorava, e isso sempre complicava as coisas. Não que eu tivesse ciúmes, longe disso, mas Clara sabia manipular a devoção dele com uma precisão cirúrgica. Ela plantava pequenas sementes de dúvida, sempre com aquele tom doce que só uma mãe sabe usar. Você tem certeza de que Beatriz não está sobrecarregada? Ela dizia, enquanto passava a mão nos cabelos do filho. A empresa é grande demais para uma pessoa só, talvez eu pudesse ajudar mais. Eu sempre estava a um passo de retrucar, mas me segurava. Sabia que Christian não entenderia. Naquela manhã, Clara apareceu em nossa casa, sem aviso, como de costume. Christian estava no escritório, e eu estava revisando alguns contratos quando ela surgiu na porta da sala, com aquele sorriso falso estampado no rosto. Beatriz, querida, pensei em passar para ver como você está. Você parece tão cansada ultimamente. Respirei fundo. Estou bem, Clara. É uma fase corrida na empresa, só isso. Meu tom era educado, mas seco. Já sabia onde aquela conversa ia parar. Sim, eu imagino. É por isso que eu penso tanto em como poderia ajudar. Meu conhecimento em negócios ainda é valioso, você sabe. Ela se sentou sem ser convidada, como se fosse dona da casa. O olhar que me lançou era inquisitivo, mesmo quando disfarçado com preocupação. Eu aprecio a oferta, mas estou lidando bem com as coisas por aqui? Tudo sob controle? Minha voz soava firme, mas, por dentro, eu sentia o incômodo familiar. Clara nunca era direta. Tudo nela era calculado para parecer inocente, enquanto minava a confiança das pessoas ao seu redor. Ah, querida, claro que está. Você sempre foi muito competente. Mas você sabe, um olhar externo pode ser valioso. Especialmente de alguém que já passou por tanto nos negócios como eu. Ela riu suavemente, mas havia um frio nos olhos dela, um brilho de desafio que me deixou alerta. O que mais me irritava era que Christian nunca presenciava esses momentos. Quando ele estava por perto, Clara era a sogra perfeita, carinhosa, atenciosa, quase adorável. E eu, relutantemente, mantinha a paz. Sabia que um confronto direto com ela sem Christian para testemunhar seria inútil. Ela tinha a habilidade de inverter as situações de maneira tão sutil que qualquer reclamação me apareceria ingratidão. E assim seguimos naquele jogo de fachada. Clara insistia em ajudar, e eu, por respeito a Christian, fingia aceitar. O incômodo se acumulava lentamente dentro de mim. Havia algo a mais por trás daquele sorriso, um plano, talvez. Eu não sabia ainda, mas a sensação de que algo grande estava por vir me assombrava a cada conversa. Antes de sair, Clara se aproximou de mim, tocando levemente meu braço. Querida, lembre-se de que eu só quero o melhor para vocês dois. Christian é tudo para mim, e eu sempre farei qualquer coisa para protegê-lo. Aquela última frase ecoou na minha mente muito depois que ela saiu.
A intenção por trás dela era clara, mas envolta em um véu de ambiguidade. Enquanto olhava para a porta fechada, uma estranha sensação de que um conflito silencioso estava prestes a se transformar em algo muito mais perigoso tomou conta de mim. Os dias seguintes à visita de Clara foram inquietantes. Aquele pressentimento, uma intuição quase visceral, não me deixava em paz. Clara nunca agia sem um propósito maior, e a forma como ela falara sobre proteger Christian soava mais como uma ameaça velada do que uma expressão de afeto. Cada palavra dela parecia carregar uma carga oculta, como se houvesse uma segunda camada no que ela dizia, uma camada que eu ainda não conseguia decifrar. Mas, enquanto isso, o ritmo da empresa não me deixava muito tempo para refletir. Uma semana depois, Christian sugeriu algo que me pegou desprevenida. Amor, estava pensando. Minha mãe tem perguntado bastante sobre como estão as coisas na empresa. Ela se ofereceu para dar uma olhada nos nossos relatórios financeiros, você sabe, como mulher experiente dela. Achei que talvez pudesse ser uma boa ideia aliviar um pouco da sua carga. Respirei fundo, controlando o impulso imediato de dizer não. Sabia que Clara estava por trás dessa sugestão, e mais uma vez ela estava usando Christian como cavalo de Troia para entrar na empresa. Christian, você sabe que tenho tudo sob controle. Não preciso de ninguém mexendo nas nossas finanças, muito menos sua mãe. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, e vi seu rosto se contorcer com a surpresa. Não estou dizendo que você não dá conta, Beatriz. Pelo contrário, você é incrível. Mas minha mãe já lidou com empresas grandes antes, ela entende de números, de como as coisas funcionam. Talvez uma segunda opinião não faça mal. Havia algo na expressão dele que me atingiu. Christian confiava cegamente na mãe, e por mais que nosso casamento fosse forte, ele ainda mantinha essa visão romantizada de Clara. Ele queria acreditar que ela só estava tentando ajudar, como qualquer mãe faria. Mas eu sabia que havia muito mais em jogo. Se eu fosse contra a ideia agora, sem uma razão sólida para dar, parecia que eu estava sendo teimosa, talvez até paranoica. A última coisa que eu queria era criar um abismo entre nós. Certo, mas com algumas condições. Disse, cedendo, mesmo com o incômodo queimando no peito. Christian sorriu, aliviado. Claro, o que você precisar. Eu estipulei que Clara teria acesso limitado, apenas para revisar relatórios de superfície, sem envolvimento em decisões estratégicas ou financeiras. A verdade é que, por mais que isso me incomodasse, eu precisava manter o controle e, ao mesmo tempo, parecer cooperativa. Se Clara estava tramando algo, eu teria que ser mais esperta, jogar o mesmo jogo de paciência. Nas semanas que se seguiram, Clara começou a aparecer com mais frequência no escritório. Ela trazia aquele mesmo sorriso amigável, o mesmo ar de falsa preocupação, mas eu sabia que sua mente estava trabalhando em algum plano maior. O problema era que eu não conseguia ver as engrenagens em movimento. Ela era astuta, meticulosa, e se eu tentasse confrontá-la diretamente, sem provas concretas, isso poderia se voltar contra mim. Christian estava radiante com a presença dela, como se o envolvimento de Clara o aliviasse de uma preocupação que eu sequer sabia que ele tinha. Acho que agora você vai poder relaxar um pouco, amor, ele me dizia à noite, quando chegávamos em casa. Mas, ao contrário dele, eu não relaxava. Minha mente estava sempre à espreita, analisando cada detalhe, cada movimento de Clara. Certa tarde, Clara entrou na minha sala com um envelope nas mãos. Beatriz, eu estava revisando alguns dos relatórios que você pediu para eu olhar. Algo me chamou a atenção. Ela entregou o envelope, e dentro havia uma lista de despesas, investimentos que aparentemente não estavam rendendo como esperado. Não sei se você já viu isso. Ela continuou, com aquele tom dissimulado de preocupação. Mas me parece que há uma oportunidade aqui para reavaliar algumas das estratégias de investimento. Você pode estar perdendo dinheiro sem perceber. Olhei para os papéis e, de fato, algumas das informações eram legítimas. Mas o que me intrigava não era o que Clara havia descoberto, e sim o fato de ela ter acessado dados que eu não tinha autorizado. Como você conseguiu esses números, Clara?
Eu pedi para você revisar os relatórios de superfície, não os detalhes internos dos investimentos. Clara ergueu as mãos, como se fosse uma inocente diante de uma acusação injusta. Oh, querida, eu só segui o que Christian sugeriu. Ele disse que eu poderia ajudar mais se tivesse uma visão completa. Não quis ultrapassar nenhum limite, só achei que você gostaria de saber. Mais uma vez, ela havia usado Christian como escudo. Uma jogada clássica. Se eu confrontasse diretamente, seria acusada de ser dura ou até ingrata. Clara sabia exatamente onde e como tocar para parecer que estava fazendo um favor, quando, na verdade, estava se infiltrando cada vez mais profundamente na empresa. Aquela noite, deitada na cama ao lado de Christian, fiquei observando o teto, tentando organizar meus pensamentos. Clara estava avançando, e eu ainda não sabia exatamente qual era seu plano. Mas sabia que ela não estava interessada apenas em me ajudar. Havia algo maior em jogo, e eu precisaria descobrir antes que fosse tarde demais. O mais difícil de tudo era saber que Christian, em sua boa-fé, estava sendo manipulado pela própria mãe. Eu tinha que jogar com cautela. Se errasse o movimento, poderia não só perder a empresa, mas também destruir meu casamento. Era tarde da noite quando o telefone tocou. Estávamos deitados, eu e Christian, mas ele já tinha caído no sono. O som me despertou imediatamente, e meu coração acelerou com aquela inquietação que já me acompanhava há semanas. Deslizei para fora da cama, tentando não acordá-lo, e atendi no corredor, com a voz baixa. Beatriz, aqui é o Paulo, do financeiro. A voz dele parecia tensa, e logo percebi que não era uma ligação casual. Eu não queria te incomodar a essa hora, mas acho que você vai querer saber disso. Meu estômago se apertou. Paulo era um dos meus funcionários mais confiáveis, alguém que estava comigo desde os primeiros anos da empresa. Se ele estava me ligando naquele horário, a situação devia ser grave. Eu estava revisando os relatórios financeiros, como sempre fazemos antes de fechar o mês, e encontrei algumas movimentações incomuns. Transações que, a princípio, parecem legítimas, mas os valores não batem com o que tínhamos previsto. Eu sentei no sofá, tentando processar a informação. Que tipo de transações, Paulo? Houve uma série de transferências para contas que não estão registradas como fornecedores. O dinheiro foi saindo em pequenas quantias, mas somando tudo, estamos falando de algo de milhões. Aquela palavra ecoou na minha mente. Milhões, milhões da minha empresa. Dinheiro que, aparentemente, estava sendo desviado debaixo do meu nariz. Eu mandei tudo para o seu e-mail. Preciso que você dê uma olhada antes de tomar qualquer decisão. Pode ser um erro, mas a quantidade de transações e o padrão, bom, eu pensei que deveria te alertar. Obrigada, Paulo, consegui dizer, tentando manter a calma. Vou revisar tudo agora mesmo. Desliguei o telefone e fui direto para o escritório. Meus dedos tremiam enquanto ligava o computador, e meu coração batia acelerado, como se já soubesse o que estava por vir. Minutos depois, o e-mail de Paulo estava aberto diante de mim, e comecei a examinar os documentos. Ele estava certo. As transferências estavam lá, todas. Pequenas quantias, feitas em intervalos regulares para diferentes contas. Nada parecia fora do comum se olhado isoladamente, mas juntas, aquelas transações formavam um padrão claro. Alguém estava desviando dinheiro, e não era qualquer quantia. Estavam sugando a empresa aos poucos, e se não fosse por Paulo, eu poderia nem ter percebido até que fosse tarde demais. Mas quem faria isso? Havia poucos com acesso àquelas informações financeiras. Eu sabia que não era erro de Paulo, ele era um dos poucos em quem eu realmente confiava. De repente, uma suspeita horrível me atingiu como um soco no estômago. Clara. Ela tinha ganhado acesso a partes dos relatórios, usurpando mais informações do que eu havia permitido. E agora, tudo fazia sentido. Seu desejo de ajudar, suas visitas constantes ao escritório, as pequenas intervenções que, até então, eu havia ignorado. Clara não estava apenas tentando interferir. Ela estava arquitetando um golpe.
Tentei organizar meus pensamentos, mas a raiva já começava a borbulhar. Ela estava usando Christian, claro que estava. Ele, com sua confiança cega na mãe, nunca imaginaria que ela fosse capaz de algo assim. Ela tinha manipulado a situação perfeitamente, entrando sorrateiramente na empresa para desviar quantias milionárias, tudo isso enquanto fingia ser a sogra prestativa. Mas a questão que martelava na minha cabeça era, por quê? De repente, lembrei-me de uma conversa antiga. Clara, tempos atrás, mencionou casualmente o valor sentimental que a empresa de Christian e eu representava. Christian trabalhou duro nisso. Ela havia dito: essa empresa é parte do nosso legado familiar, algo que ele vai passar para os filhos, para a próxima geração. Na época, aquilo pareceu inofensivo, mas agora tudo fazia sentido. Ela nunca aceitou que eu, e não Christian, fosse a verdadeira força por trás do sucesso da empresa. E se ela não podia controlá-la diretamente, faria o possível para arruiná-la ou, pior, tomá-la de mim. Aquela noite foi interminável. Eu revisei cada transação, cada documento, procurando mais pistas. Meu corpo estava tenso, meus pensamentos caóticos. Parte de mim queria confrontar Clara imediatamente, mas eu sabia que precisava de provas sólidas. E o mais importante, precisava do apoio de Christian. Sem ele ao meu lado, eu não conseguiria enfrentar Clara sem destruir meu casamento no processo. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, observei Christian de soslaio. Ele estava despreocupado, como sempre, alheio ao furacão que estava prestes a explodir. Eu ainda não tinha certeza de como abordar a situação. Sabia que ele não aceitaria a verdade facilmente. Clara era uma figura quase sagrada para ele. Christian, comecei, tentando manter a voz neutra. Podemos conversar sobre algo? Ele ergueu os olhos com um leve sorriso. Claro, o que houve? Eu respirei fundo. Descobri algo nas finanças da empresa. Algumas transações suspeitas. Preciso que você veja comigo. Seu rosto mudou, a leveza desaparecendo. Ele se inclinou para a frente, preocupado. Suspeitas? Que tipo de suspeitas? Transferências de grandes quantias para contas que não reconhecemos. Isso já está acontecendo há meses e só agora percebemos. O valor total é alarmante. Christian ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Mas como isso pode ter acontecido? Temos controles tão rígidos. Eu não tenho todas as respostas ainda, mas há algo que preciso que você entenda. Parei, hesitando, mas sabia que tinha que dizer. A sua mãe, ela teve acesso a esses relatórios. Muito mais do que deveria. A expressão de Christian endureceu. Beatriz, está dizendo que minha mãe? Eu não estou acusando-a sem provas, interrompi. Mas os fatos estão aí. Ela estava envolvida, e eu preciso que você veja isso comigo. Não podemos ignorar o que está acontecendo. Christian ficou em silêncio, o conflito interno estampado em seu rosto. Ele queria defender a mãe, como sempre, mas havia uma dúvida ali. Uma dúvida que eu precisava alimentar. A verdade estava prestes a vir à tona, e quando isso acontecesse, o mundo perfeito que ele conhecia estaria em ruínas. Christian estava sentado à minha frente, o rosto abatido e pálido. Havia uma sombra sob seus olhos que não estava ali antes, o tipo de cansaço que não vem apenas da falta de sono, mas de uma verdade que pesa na alma. A revelação do que sua mãe havia feito havia atingido como um soco, e embora estivéssemos juntos nessa, eu sabia que ele estava lutando com a dor da traição. Era difícil, mesmo para mim, olhar para ele sem sentir uma pontada de culpa. Não porque eu estivesse errada, mas porque, de certa forma, eu sabia que tudo isso havia mudado. E a verdade era implacável. Clara havia usado Christian, seu próprio filho, como uma peça em seu jogo. Usando sua confiança para acessar as finanças da empresa, Clara desviou milhões, tudo para me destruir, tudo para provar que eu não era digna do que havia construído. No entanto, a situação se desenrolou de maneira diferente do que Clara esperava.
No final, ela não conseguiu me destruir. Pelo contrário, o golpe apenas fortaleceu minha posição, tanto na empresa quanto no meu relacionamento com Christian. Quando finalmente confrontamos Clara com as evidências, ela não conseguiu esconder a verdade. Eu me lembro da expressão de choque e desespero no rosto dela quando Christian, segurando os documentos em suas mãos trêmulas, lhe perguntou: "Mãe, como você pôde fazer isso?" Foi a primeira vez que o vi realmente questioná-la, e aquilo abalou profundamente. O controle que ela tinha sobre ele, o manto de mãe perfeita que ela usava, começou a desmoronar diante de nós. Clara tentou se defender, é claro. Tentou argumentar que tudo o que fizera era para proteger Christian, para garantir que o legado da família não caísse nas mãos erradas. Mas, no fundo, até ela sabia que aquilo era uma desculpa vazia. Não havia defesa para o que fez. Era pura ganância e desejo de controle. A polícia foi acionada, e Clara foi formalmente acusada de fraude e desvio de fundos. Ver a mulher que uma vez governara seu pequeno império empresarial ser levada pela polícia foi, sem dúvida, uma das cenas mais amadas que já testemunhei. E o impacto sobre Christian foi devastador. Nos dias que se seguiram, o vazio tomou conta da nossa casa. Ele passava horas trancado em seu escritório, lidando com as emoções de uma forma que eu não podia alcançar. Eu sabia que ele não estava apenas lidando com a perda da mãe, era o choque de perceber que a pessoa que ele mais admirava, em quem mais confiava, era capaz de traí-lo tão profundamente. O abismo que Clara criou entre nós estava lá, mas eu também sabia que precisávamos nos curar juntos. Só que essa cura não seria rápida. Enquanto isso, eu seguia com a empresa. A confiança que Clara havia tentado minar foi restaurada, e os investidores, ao saberem da verdade, me apoiaram. O trabalho de uma vida inteira não seria destruído por uma mulher movida por inveja. A cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais certa do meu lugar e do que eu havia construído. Minha empresa era meu legado, e Clara nunca teria poder sobre isso. Christian, por fim, começou a emergir daquele período sombrio. Não foi fácil, mas a presença dele ao meu lado no escritório, voltando a se envolver no trabalho, foi um sinal de que estávamos indo na direção certa. Ele nunca mencionou Clara novamente, e eu não o pressionei. Sabia que ele ainda amava, de um jeito que só um filho pode amar uma mãe, apesar de tudo. Mas ele havia escolhido estar comigo, e isso era o suficiente. A justiça seguiu seu curso, e Clara foi condenada por seus crimes. Não houve grandes reviravoltas nos tribunais, nenhuma tentativa de redenção dramática. Ela foi exposta pelo que era, uma mulher que perdeu o rumo em meio ao desejo de poder. E no fim, pagou o preço. Quanto a mim, comecei a encontrar um novo ritmo. A empresa continuava prosperando, e agora com uma estabilidade que eu nunca tinha experimentado antes. O peso constante da presença manipuladora de Clara havia sido removido, e embora eu tivesse algumas cicatrizes emocionais para lidar, sabia que o pior havia passado. Christian e eu finalmente começamos a nos reconstruir. Sem as mentiras e as manipulações de Clara, nosso relacionamento parecia mais verdadeiro, mais forte. Ele sabia, agora, quem eu realmente era, uma mulher que lutou pelo que construiu, que não cedeu diante das adversidades, nem mesmo quando vinham da própria família. Naquele último dia, depois que as coisas haviam se acalmado, nos sentamos na varanda da nossa casa. O sol se punha, e pela primeira vez em muito tempo, eu sentia uma paz genuína. Christian segurou minha mão, e por um momento, ficamos em silêncio. Não havia mais o peso de Clara entre nós, não havia mais segredos ou traições. Havia apenas o que sobrou de nós, e isso era o suficiente. Me perdoe por não acreditar, querida. Tudo vai ficar bem. Ele disse, com uma firmeza na voz que eu não ouvia há meses. Eu sorri, sentindo o calor daquelas palavras. Sabia que a jornada até aqui havia sido árdua, mas também sabia que tínhamos superado o pior. No final das contas, a verdade havia prevalecido. Clara, com toda a sua astúcia e manipulação, não conseguiu nos destruir. Pelo contrário, ela apenas nos fortaleceu. E ali, sob o céu tingido de laranja e rosa, soube que estávamos prontos para um novo começo.
Não um recomeço marcado pela dor, mas um renascimento baseado na verdade, na confiança e no amor que, apesar de tudo, havia sobrevivido. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!